Shalom, shalom. Gostaria de falar com você a respeito de algumas coisas referente a Mashiach. Segundo os nossos sábios, registrado inclusive no Talmud, Sanhedrin 98b, nos ensinaram uma visão em que diz: o mundo foi criado unicamente para o Mashiach. Deus criou o mundo a fim de que ele tivesse uma moradia entre os mortais. O objetivo de Deus é fazer com que este mundo realmente seja uma moradia dele, para estar junto com os seus. E é na era da redenção, na era de Mashiach, que este ideal se realizará, pois a presença divina nesse tempo se revelará em todo o seu esplendor neste mundo. A crença de Mashiach é um ser humano descendente de família real do rei David, dotado de qualidades únicas de liderança, erudição e piedade. Trará a redenção total e final para os judeus e também para toda a humanidade. Está claramente prescrito no Código de Maimônides e nas numerosas fontes, tanto do Talmud, como também as fontes midrásticas. A crença, a esperança e a certeza de que Mashiach realmente virá, se manifestará, ela traz um rejuvenescimento espiritual. E esse rejuvenescimento espiritual, essa força, essa labuta, ela será uma coisa inata, né? Junto com Mashiach. As pessoas, elas terão esse rejuvenescimento, tanto espiritual como fisicamente também. Os 13 princípios da fé de Maimônides, o 12º princípio, ele diz assim: creio plenamente na vinda do Mashiach, e embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. O Rebbe de Lubavitch, Shelita, nos conta que isto não significa que todos os dias nós devemos esperar pela vinda do Mashiach, finalmente, mas sim que a cada dia nós devemos esperar que o Mashiach chegue nesse dia. Então, o 12º princípio, que fala: creio plenamente na vinda do Mashiach, e embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. E segundo o Rebbe de Lubavitch, Shelita, eles falam que essa esperança, esse aguardar, não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para agora, para esse momento. Se você realmente anseia pela manifestação de Mashiach, então não é uma coisa que você deve esperar para o amanhã, para o ano que vem, ou para alguns anos à frente. Mas o que os nossos sábios nos falam é que nós devemos realmente aguardar a manifestação de Mashiach agora, nesse exato momento. Se você realmente deseja que Mashiach venha se manifestar, se apresentar, se revelar para a redenção, né? Então você tem que ter essa visão, como diz os nossos sábios, né? Essa esperança, ela é para agora, não para o amanhã. Ainda o Talmud no Sanhedrin 26b nos ensina: pensamento é potente. Portanto, o próprio fato de que as pessoas ao redor do mundo estão intensamente, persistentemente focalizando seus corações e suas mentes para a necessidade urgente do Mashiach, certamente irá apressar a vinda dele. E assim, todos os dias poderão tornar-se este próprio dia, né? Por isso que se fala, né, que
que o Mashiach se revele nos nossos dias e que seja para agora. Essa é a esperança, essa é a nossa busca de vivermos realmente os dias de Mashiach. Vivemos em tempos cataclísmicos, uma era de mudanças drásticas e desenvolvimentos rápidos em todos os aspectos da vida humana. Nós estamos vivendo dias em que coisas dramáticas, coisas tristes, lamentáveis, acontecem em grandes proporções no nosso mundo e ao nosso redor. Veja, por exemplo, essa questão da pandemia nos dias atuais, né? Junto com ela nós temos aí um monte de coisas mentirosas que estão sendo manifestadas, e a vida das pessoas, elas foram capturadas, né? A vida das pessoas, elas foram sequestradas do seu convívio normal, natural, e se tornaram sequestradas, né? O famoso fica em casa, fazendo com que realmente as pessoas estejam sequestradas dentro das suas próprias casas, né? Então as pessoas hoje não têm mais o livre, a livre locomoção, né? O direito legal e constituído, segundo a Constituição Federal, a liberdade de ir e vir, ela não existe. Fecharam as portas, trancaram as fechaduras. Então, as pessoas, de uma forma geral, acabaram sendo sequestradas dentro dos seus próprios lares, né? Pessoas, as dezenas e milhares, né, repentinamente morrendo de forma rápida, né? Não somente por essa questão desse chamado novo vírus, mas também por tantas outras enfermidades e doenças que estão aí assolando a vida humana nos quadrantes da Terra. Então as mudanças são muito drásticas. O desenvolvimento tecnológico é algo que está surpreendendo, né, as pessoas, as nações, por causa das suas mudanças muito rápidas. Isso também, segundo os sábios, refletem com fantástica precisão os sintomas do advento da era messiânica, definida com exatidão tanto no Talmud como no Midrash e outras obras sagradas judaicas. Isso tem tornado as pessoas ainda mais conscientes do princípio da redenção messiânica, o conceito do Mashiach e os efeitos de sua revelação iminente, né? Que aconteça rapidamente e que, né, o anseio das pessoas estão cada vez mais fortes para que Mashiach se manifeste e se torne uma realidade. A crença na vinda de Mashiach é fundamental para a Torá e para a fé judaica. No entanto, são muitos poucos os que se aprofundam no seu significado e implicações. A doutrina é firmada, porém, mais do que um teorema abstrato, do que uma questão prática, de relevância imediata. De fato, esse assunto está cercado de muita apreensão. Esta apreensão é alimentada, em parte, pelo medo que as pessoas têm do desconhecido, pelo perturbador mistério de um futuro oculto. Além disso, existe a lembrança, né, das tristes consequências das desventuras do passado, como a infeliz história dos pseudo-Mashiach e predições que não se concretizaram, as quais deixaram um rastro de desilusão e desespero muito doloroso. Por outro lado, exatamente na época de grandes provas e tribulações, aliás, principalmente de forma abundante na própria história judaica, que é uma lição para as nações, até os dias de hoje, é a crença em Mashiach e na Geulá,
Geulah significa, uma palavra hebraica que significa redenção, que acende as chamas da esperança. Ela ajudou a vencer as piores perseguições e sofrimentos, na expectativa do divino dia do julgamento, quando o bem triunfará sobre o mal e o mundo entrará na era utópica, onde a verdade, a paz e a irmandade universal reinarão supremas, porque, segundo o profeta Isaías, capítulo 11, verso 9, ele diz de forma bem clara: a terra inteira estará cheia do conhecimento de Deus. E também em Sofonias, capítulo 3, verso 9, fala: todos proclamarão o nome de Deus para servir ao Eterno em harmonia. Atualmente, os sintomas da era messiânica nos cercam como nunca antes. Isto renovou o interesse por mais conhecimento a esse respeito. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão aí querendo conhecer a respeito, de Mashiach, quais são os sinais que antecederão a manifestação do verdadeiro Messias, o que acontecerá momentos antes, durante e depois. E isso daí tem se tornado realmente algo frequente no convívio das pessoas. No melhor dos casos, há um esforço para apresentar uma compilação limitada de princípios básicos sobre Mashiach e a era messiânica, selecionada no Tanar, Talmud, Midrashim e Rambam, e poucas outras fontes autorizadas relevantes para uma compreensão geral do nosso assunto. Sobre Mashiach, você não pode ir atrás de qualquer escrito, qualquer livro, ou qualquer um que se aventure a falar sobre Mashiach. A princípio, não podemos esquecer de um simples detalhe: Mashiach é um conceito judaico e, portanto, se a pessoa quer conhecer a respeito de Mashiach, precisa ir nas fontes judaicas. Fora das fontes judaicas, ele está num caminho errôneo. E principalmente, dentro da coletânea dos nossos sábios e os nossos rabinos da atualidade, que conhecem muito profundamente a respeito do conceito de Mashiach e que pode ensinar a qualquer pessoa a respeito disso daí. Então, Mashiach é algo para se buscar dentro das fontes judaicas, porque o Mashiach, ele é judeu, ele não é de outra nacionalidade. O conhecimento em si é um meio para um objetivo mais elevado. O objetivo da sabedoria é a Teshuvá. O que é a Teshuvá? É retorno a Deus. Então, o conhecimento, a sabedoria, ela tem por finalidade fazer com que as pessoas elas retornem para Deus. Que Deus? O Deus da Bíblia, o Deus da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Teshuvá é retornar ao Deus da Torá, ao Deus dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó. É retornar ao Deus dos judeus, o Deus dos hebreus. É esta a realidade dos fatos. Portanto, espera-se que o estudo sobre Mashiach possa realmente fortalecer, despertar as pessoas para que se preparem para a redenção messiânica, como está realmente prescrita nos escritos judaicos. A nossa era não é a primeira a ser identificada como muito auspiciosa para a concretização das profecias. Quando essas ocasiões surgiram antes,
Os sábios da época transmitiram o conhecimento oralmente e por escrito, incentivando as pessoas a melhorarem o seu comportamento e aproveitarem a oportunidade de trazer Mashiach. Por exemplo, o Rabi Moshe ben Nachman, conhecido como Ramban ou Nachmanides, ele escreveu o seu Sefer Hageulah na expectativa da redenção em seus dias. Numa expectativa ainda maior, o Rabino Yitzhak Abarbanel calculou o mesmo para a sua época e compôs uma série de livros que são considerados até hoje obras abrangentes sobre o nosso tema, né? A manifestação de Mashiach. Abarbanel nota que ele compôs sua obra preocupado com o seu povo, na noite de sua escuridão, para despertá-lo do sono da sua galute. Devido às aflições do povo de Deus, seu coração se aqueceu e tem sede das águas da alma. Por isso, cavei esta fonte para oferecer ao meu povo escolhido água fresca para uma alma esgotada. Boas notícias. Provérbios 25, 25. Todo o meu objetivo é fortalecer mãos enfraquecidas e fortificar pés que tropeçam. Como o Rambam, antes dele, ele considera esta sua ousadia em calcular o Ketz, o final messiânico, e dessa forma revelar e explicar o significado e a intenção de trechos messiânicos da Torá, não somente permissíveis, como obrigatórios, devido à proximidade da redenção. Então ele coloca que em vista da Geulah iminente, a redenção iminente, todos aqueles que agirem desta maneira, conforme Isaías 56:1, que diz: tornam o povo merecedor, porque eles fortalecem o povo de Deus em sua fé, acrescentam esperança e expectativa imensa na graça divina, porque percebem que minha salvação está próxima e minha retidão será revelada. No século passado, isso aconteceu novamente através do santificado Rabino Israel Meir HaKohen, a autoridade mais aclamada de sua época, mais conhecido pelo título de sua famosa obra Hafetz Haim. Ele falava e escrevia, incentivava e admoestava o povo de Israel incessantemente para que se preparassem para a redenção iminente. Possivelmente, nunca ninguém antes dele emitiu cartas e proclamações e publicou obras especiais como ele para despertar Israel para esta mensagem. Ele deu início a uma renovação de estudo das leis relativas ao serviço do templo, especialmente pelos Kohanim, os sacerdotes, pois em breve isso seria importante na prática, porque o templo vai ser restaurado nos dias de Mashiach e o serviço no templo também será restaurado nos dias de Mashiach. E, portanto, os Kohanim da tribo de Levi, os sacerdotes, eles vão voltar a praticar o serviço ao Eterno no Beit HaMikdash, o grande templo. Pois qualquer razões, esses potenciais ainda não tornaram-se realidade. No entanto, hoje em dia, os eventos presentes indicam mais uma vez, ainda mais que antes, que a voz do meu amado, eis que ele chegou, saltando por cima das montanhas, pulando colinas. Vejam, ele está de pé, detrás de nossa parede, olhando através das janelas,
espreitando pelas grades. Desperta, minha amada, minha bela formosa, e vá em frente, pois veja, o inverno já passou, a chuva passou e foi embora. As flores brotaram na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz do guia é ouvida na terra. Está lá em Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, capítulo 2, versos 8 a 12. Né? Os grandes líderes de nossa própria geração, mais uma vez, nos recomendam com insistência que estamos vivendo tempos muito auspiciosos, especiais. Assim sendo, estamos incumbidos de renovar nossa crença e expectativa na redenção messiânica. Sermos conscientes do que ele significa, do que significa esta redenção. Estudar as leis da Torá e os ensinamentos relevantes, pedir e esperar sua realização imediata, assim produzindo-a na realidade, o desenvolvimento dessa meta. É o objetivo final, que os dias de Mashiach se revele em nossos dias e que seja brevemente. Amém. Essa é uma introdução para nós iniciarmos alguns temas sobre Mashiach. Voltaremos com um novo vídeo, trazendo aí mais uma parte sobre Mashiach. É um estudo longo, não é um estudo resumido e que não pode ser dito apenas em alguns minutos ou em algumas páginas, né? Então, portanto, se você tem interesse em conhecer, em saber sobre Mashiach, né, vamos buscar nas fontes judaicas. E nós estamos aí, como Bnei Noach, no Movimento Brasil, assim como Bnei Noach, Bauru e região. Shalom, shalom.